alunos, para mais uma aula. Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje será sobre exemplos resolvidos da nomenclatura dos hidrocarbonetos, matéria da Química 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá! Antes de entrarmos nos exemplos resolvidos, vamos fazer uma breve revisão. Nós temos que, para dar o nome dos hidrocarbonetos de cadeia normal, observar algumas coisas. Primeiro, temos que ter a tabela em mãos. A tabela eu apresentei para vocês no vídeo passado, vou trazer de novo aqui na descrição. Segundo, observando essa tabela, nós temos que olhar a quantidade de carbonos na molécula, se tem 1, 2, 3 carbonos, e aí você vai vendo o nome, se começa com met, et, prop e assim por diante. Depois, observar o tipo de ligação. Se tem ligação simples, é an, se tem ligação dupla, é en, e se tem alguma ligação tripla, é in. E por último, observar o grupo funcional. Porém, como estamos trabalhando apenas com os hidrocarbonetos, já sabemos que o grupo funcional hidrocarbonetos, a terminação é com O. Isso a gente já vai colocar lá no nome da molécula. Na continuação desse vídeo, então, eu vou apresentar para vocês exemplos, vou estar resolvendo esses exemplos aqui e peço que vocês anotem no seu caderno os exemplos e a resolução, pois na próxima aula nós vamos estar trabalhando com uma lista de exercícios. Então, aqui nós estamos com os exemplos para resolver sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aqui é sobre Química 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, antes de tudo, para vocês fazerem depois a lista de exercícios, tenham em mãos essa tabela que está aparecendo aqui. Vocês têm no livro e eu também apresentei no vídeo passado. Está lá no Google Sala de Aula também para vocês estarem utilizando e ela está aqui nesse vídeo. Então, aqui a tabela nos dá a quantidade de carbonos e o tipo de ligação. Então, se tem ligação simples é an, se tem ligação dupla é en, ligação tripla é in, duas ligações duplas é de en. E eu quero primeiro fazer um exemplo que é dar o nome desses hidrocarbonetos que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, na letra A nós temos uma molécula com quantos carbonos? Então, nós vamos contar a quantidade de carbonos aqui primeiro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos só com ligação simples. Então, eu volto na tabelinha e observo. 5 carbonos, está aqui, é pente. Então, se eu tenho 5 carbonos, pente. Então, eu vou colocar aqui do ladinho do nome, para a gente entender, que ele começa com pente. Ele só tem ligação simples, observe que só tem ligação simples na molécula. Como ele só tem ligação simples, ele vai ser an no meio do nome. Então, eu vou colocar aqui an. E como estamos trabalhando somente com hidrocarboneto, esse elemento termina com O. Logo, o nome desse primeiro composto é pentano. O segundo composto tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Ele também tem 5 carbonos. Já sei que 5 carbonos, olhando lá na tabela, começa com pente. Só que agora ele tem uma dupla ligação. E quando tem a dupla ligação, eu vou observar na tabelinha que, tendo dupla ligação, tem que colocar en ali no meio. Então é pen-ten. Porém, aonde está essa dupla ligação? Eu sempre vou numerar os carbonos, tendo mais que 3 na molécula, e começo a numerar do lado mais perto da dupla. Então, se a dupla está mais para a esquerda, meu carbono 1 está aqui na esquerda. Se a dupla está mais para a direita, meu carbono 1 vai estar na direita. Nesse caso, o carbono 1 está na esquerda, depois é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Observe que a dupla ligação está mais próxima do carbono de número 2. A gente sempre utiliza o número menor possível. Logo, esse nome ficará pente 2. Aí você vai colocar o en, por ser dupla ligação, e o O no final. Pente 2-eno. Esse é o nome desse composto. Aqui, nesse
letra C, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos na tabelinha observar. 4 carbonos é but. Ele tem uma ligação tripla. Ligação tripla é in. Então agora eu tenho que colocar como nome but. Porém, eu tenho que observar que a tripla ligação, eu tenho que fazer uma numeração dos carbonos. Vou começar de novo pela esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, essa minha tripla ligação está mais perto do carbono de número 1. Então, fica but 1. E por ser tripla, você usa o in. Então, é but 1 ino. Esse é o nome do nosso composto da letra C. Na letra D, vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Olha na tabelinha. 6 carbonos é X. Então, eu vou colocar aqui X. Agora, observem que tem duas duplas ligações. Então, eu vou fazer a numeração dos meus carbonos agora da direita para a esquerda. Então, aqui é o meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha primeira dupla ligação está mais perto do 1 e a minha segunda dupla ligação está mais perto do 2. Quando temos duas duplas ligações, nós usamos a palavrinha dien. Para ficar mais legal a sonoridade, você pode colocar a letra A no X, ficando hexa 1,2. Depois você coloca o di em e termina com o. Logo, esse composto se chama hexa 1,2 dieno. Você sempre vai ter que numerar, se tiver dupla ou tripla ligação, com mais que 3 carbonos. E nesse último aqui, que é a letra E, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 novamente. 6 carbonos. X. Ele tem uma ligação tripla no carbono que a gente vai chamar de carbono número 1. Então, é X ou hexa. Se você quiser colocar, eu vou botar agora só X. X, 1. E aí, quando a ligação é tripla, é o in. Hexa, 1, ino. Você vai encontrar hexa 1 ino ou hex 1 ino. Aqui são hidrocarbonetos de cadeia normal. Então, você tem que fazer a numeração. Observe que a gente não numerou na primeira, que é a letra A, por ser somente ligação simples. Agora, aqui na letra F, é uma cadeia fechada. Então, o nome começa com ciclo. Sempre que for fechado, é ciclo. Conta quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5, olha na tabela, é pente. Só tem ligação simples, é an. Termina com o. Então, o nome do composto da letra F é ciclopentano. Depois, nós temos um composto que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Lembra lá na tabela que 5 carbonos você vai observar e é pente. Esses 5 carbonos têm duas ligações duplas. Então, se tem duas ligações duplas, a gente chama de dien e termina com o. Então, é pentadieno. Só que esse pentadieno, eu tenho que numerar os carbonos. Então, aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. E observa que no carbono 1 tem uma dupla ligação e no carbono 3 tem a outra dupla ligação. Por isso fica penta 1,3 dieno. Só que esse penta 1,3 dieno também é escrito como 1,3 pentadieno. Por isso que a letra B é a correta. Vocês vão observar em vários exercícios que esse número aparece antes do nome. Agora, com a regra nova, aparece aqui no meio. Então, as duas regras ainda são válidas. E aqui na questão 3, nós temos o octano e nós queremos descobrir qual é a fórmula molecular do octano.
Então a gente vai usar a tabela e vai observar o quê? Que se ele é oct, lá na tabela diz que ele tem oct é 8 carbonos. Se é oct, 8 carbonos. Se ele tem ligação an, é porque só tem ligação simples. Então nós vamos primeiro desenhar aqui 8 carbonos. Então nesse caso a gente já desenhou 8 carbonos, sabe que a resposta tem que ser C8. Como só tem ligação simples, a gente pode adicionar os hidrogênios em volta, lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações. E aí, colocando todos os hidrogênios em volta, observe que deu 18 átomos de hidrogênio. Por isso, a resposta correta para esse exercício é aqui a letra A, C8H18. Isso é uma maneira de descobrir. Mais para frente, nós vamos ver outra maneira mais simples de estar também descobrindo a fórmula molecular. Isso então, pessoal, alunos do terceiro ano, anotem no seu caderno de Química esses exemplos e essas resoluções, e na próxima aula nós estaremos fazendo uma lista de exercício. Um abraço, bons estudos!